Olá, sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Luana, eu sou bióloga, mestre e doutoranda em genética e melhoramento de plantas pela Universidade Federal do Espírito Santo e eu faço parte da comissão organizadora do primeiro Congresso Nacional de Pedagogia e Docência Online, o primeiro APRODOC, que está sendo realizado de 27 a 30 de maio de 2026. É uma grande satisfação receber vocês aqui em mais uma atividade do nosso evento. O APRODOC, ele é promovido pelo Instituto Aprovador, que é uma instituição voltada à formação científica, acadêmica e profissional, com o compromisso de contribuir para a valorização da pesquisa, da docência e da educação da produção e do conhecimento no Brasil. Esse congresso ele foi pensado como um espaço de diálogo, um espaço de troca de experiências, de construção coletiva de saberes, reunindo professores, pesquisadores, estudantes, profissionais da área da educação e também demais interessados nas múltiplas áreas da pedagogia e da docência. Ao longo da programação, nós teremos palestras, minicursos e atividades que abordam temas relevantes para a prática educativa, a formação docente, os desafios contemporâneos da sala de aula, as metodologias de ensino, a inclusão, a inovação e o papel transformador da educação na sociedade. Agradecemos imensamente a presença e participação de todos. Esperamos que essa atividade contribua de forma significativa para a formação acadêmica, profissional e científica de vocês. Desejamos a todos uma excelente palestra. Olá, tudo bem? Boa noite a todos e todas que estão nessa palestra, nesse momento. Me chamo Thiago Duarte do Nascimento e hoje a nossa palestra tem como tema a formação de professores entre mitos e evidências. Eu, como eu falei, me chamo Thiago, né, e falando rapidamente, né, sobre minha formação, sobre o que eu pesquiso e onde eu atuo. Sou licenciado em Geografia, também licenciado em Pedagogia, especialista em Educação e mestre em Geografia. E nos últimos anos tenho me dedicado, né, fortemente à formação de professores. Continuo atuando em sala de aula, sou professor da Rede Estadual de Santa Catarina há mais de 12 anos. Atuo também, né, junto à Universidade Federal de Santa Catarina no subprojeto do Programa de Iniciação à Docência, o PIBID, financiado pela CAPES, mas ao longo da minha trajetória também já atuei no Instituto Federal de Santa Catarina, Instituto Federal Catarinense, já formei professores licenciados junto à Universidade Unifacvest, já atuei também como professor formador na Universidade Aberta do Brasil. Então, há algum tempo venho, né, dedicando a minha atividade profissional à formação de jovens e à formação de professores também. A minha pesquisa nos últimos anos ela é muito focada na investigação de formação de professores, formação inicial, formação continuada, né, e é um pouco disso que a gente vai conversar aqui hoje, né, nessa minha palestra. E eu já inicio a palestra com uma pergunta que vai nos guiar, né, ao longo dessa aproximadamente uma hora, né, de palestra. Que a pergunta que nos guia é: o que os dados realmente dizem sobre a formação de professores no Brasil? Né? Muito se fala sobre formação de professores, muito se fala, né, se cria um estereótipo de que ninguém mais quer lecionar, se cria um estereótipo de uma saída massiva de professores da educação, né? E um pouco disso que a gente vai conversar hoje. Será mesmo que os números, né, mostram efetivamente essa saída de docentes, essa falta de procura de docentes? Será que é isso realmente que está acontecendo no Brasil? Então hoje a gente vai abordar um pouco, né, aí com números, né, baseados no Censo da Educação Superior, de um instituto extremamente importante no Brasil, que é o INEP. Então, com base em dados estatísticos, né, a gente vai trabalhar um pouco essa perspectiva para entender um pouquinho o que está acontecendo no Brasil.
E a extração desses dados, né, do INEP, eles se baseiam basicamente num tripé, em 3 eixos, que é a matrícula, a participação relativa e o número de concluintes. E a gente vai trabalhar uma perspectiva aí do que eu chamo de DEL, que é o deslocamento estrutural da licenciatura, que vai nos ajudar a entender esse contexto sobre a formação de professores no Brasil. E eu já, né, gosto sempre de antecipar que aqui a gente não vai fazer uma discussão sobre a qualidade, não é o objetivo. A gente não vai fazer, né, uma discussão se a gente precisa de mais professores, menos professores, se tem área que tem mais, área que tem menos. Não é esse o objetivo. O objetivo é realmente, a partir dessa pergunta guia, sobre o que dizem, né, o que os dados nos revelam em relação à formação docente no Brasil. Será que a gente está formando muito professor? Será que a gente está formando pouco professor? Será que existe realmente esse esvaziamento das licenciaturas? Então, um pouco nesse caminho do que a gente vai estar conversando, né, no dia de hoje. Primeira questão que a gente tem que entender aqui são 3 mitos criados aí, né, e que a gente vai debater muito esses mitos em relação à formação docente. O primeiro mito: as licenciaturas simplesmente estão desaparecendo? Será que a gente está com uma falta de licenciaturas no Brasil? Então a gente vai pensar um pouquinho disso. Mito 2. O problema é apenas na falta de vocação de jovens? Ou seja, esses jovens que estão se formando aí no 3º ano, meus alunos, seus alunos, eles não querem mais lecionar? Ninguém mais quer lecionar? Terceiro mito: será que se abrir mais vagas de licenciatura, seja na modalidade semipresencial, seja na modalidade presencial, vai resolver o problema dessa falta, dessa crise de professores no Brasil? Então a gente tem aí 3 mitos, né, para estar trabalhando a partir dessa perspectiva do que nos mostra os dados do Censo da Educação Superior. E é isso que a gente vai estar conversando. Então, primeira questão, já para começar a desmistificar, né, esse senso comum, né, esse mito que é muito baseado, né, numa percepção e não necessariamente no que a realidade concreta nos demonstra através dos números. Eu destaco novamente, né, que esses dados que a gente vai estar debatendo aqui são dados consolidados, né, do INEP, então dados com grande confiabilidade, né, do Instituto Anísio Teixeira. E são dados que são a partir de amostra de 2010 a 2014. A gente sempre vai trabalhar dentro dessa janela aí nos últimos 14 anos. Primeira questão para a gente entender: que existe uma expansão do número de matriculados do ensino superior nessa última década, né? Então a gente tem que entender que há um número cada vez mais crescente de jovens, adultos, né, e até mesmo idosos que vêm procurando um ensino superior, seja ele remoto, um ensino à distância, né, o EAD, seja no presencial ou no presencial. Nesse momento a gente não vai fazer diferenciação porque isso não é o nosso objetivo. Para a gente ter noção, as matrículas totais no ensino superior nesses 14 anos cresceu mais de 59%. Então vejam, é um número muito expressivo. As licenciaturas, dentro desse contexto de número absoluto de novos graduandos, é de 27%, pouco mais de 27%. Já os cursos de tecnólogos, né, de tecnologia, que são superiores também, cresceram mais de 162%. Ou seja, o que a gente vê é um número muito grande, né, da busca do ensino superior, só que a gente tem basicamente 3 graus acadêmicos que a gente pode diferenciar, que são as licenciaturas, o bacharelado e os cursos tecnológicos. Os 3 são considerados, né, ensino superior no Brasil, titulam, né, ao egresso o diploma de ensino superior. Só que vejam, a gente tem uma crescente no número de ingressantes e concluintes do ensino superior, e dentro dessa crescente a gente tem um número significativo de licenciandos, né? Mas o número de ingressantes, de matriculados nos cursos tecnólogos, eles explodiram no Brasil na última década. Então, o que a gente tem? A gente tem a seguinte curva: disparadamente, mais do que dobrou, né, 163% de aumento nos últimos 14 anos de cursos tecnológicos, enquanto o bacharelado cresceu em torno de 51% e as licenciaturas 27%.
Então vejam só, falar que não há uma busca, né, do mito número 1, de que não há uma busca pelas licenciaturas não é uma verdade. Né? Há sim uma busca, há sim um aumento no número absoluto de ingressantes em licenciatura, porém, esse número, quando a gente vai olhar num cenário, botando todos os graus acadêmicos, né, o tecnólogo, bacharelado e licenciatura, ele é inferior à procura e ao crescimento por cursos de bacharelado e por cursos tecnológicos. Né? Então, o que a gente tem? Há um crescimento das licenciaturas, há um espaço de crescimento entre as licenciaturas nos últimos 14 anos. E vocês podem ver que a curva em nenhum momento tem uma queda, ela sempre é crescente, né? Que é a linha azul que a gente observa no gráfico. Porém, essa linha crescente das licenciaturas, ela é inferior aos cursos de bacharelado e ela é inferior também ao curso, né, principalmente tecnológico, que é o que vem sendo mais procurado nos últimos anos, principalmente ali a partir dos anos 2015. Né? Então, o que a gente tem que desmistificar inicialmente? Que a gente não forma professor. Isso é equivocado. Né? A gente forma professores no Brasil. A gente pode fazer uma discussão por área, que não é o nosso objetivo, né, aqui nessa palestra hoje. A gente pode fazer até uma discussão por área, né, principalmente nas ciências exatas, mas quando a gente olha num contexto geral de formação de professores no Brasil, a gente vê sim um aumento no número, né, de matriculados. Agora também a gente tem que diferenciar o que é matriculado e o que também é, né, o concluinte, que a gente vai falar na sequência. Então, falar que a licenciatura acabou não é correto, né? Não se faz como verdade. A licenciatura ela não desapareceu. O que aconteceu é uma perda de centralidade. Então, a gente tem um número crescente de matrículas no ensino superior. Esse número crescente faz com que, assim como outros graus acadêmicos, né, todos eles numa curva contínua de crescimento, mas proporcionalmente diferente. A gente observa claramente uma busca maior por cursos tecnológicos, seguido por bacharéis e, por último, as licenciaturas. Ou seja, a gente pode falar que as licenciaturas é o grau acadêmico menos procurado entre os 3 que titulam alguém com ensino superior. Porém, é errado falar que está havendo uma redução, né, no número de matriculados na licenciatura. Isso é um erro, né, que não se comprova a partir dos dados do censo da educação superior no Brasil. Agora, aqui observando uma outra estrutura, né, na participação relativa da licenciatura e a perda dessa centralidade, a gente pode também fazer um comparativo com os concluintes. Então a gente tem, né, em torno de 21,8% em 2010 de matrículas e em 2024 17,4%. Aqui na tabela eu não botei os bacharéis, né, para a gente fazer uma comparação entre a licenciatura e o tecnólogo, que é o mais buscado. Já os concluintes em 2010 eram 24% e reduziu-se em 2024 para 15%. Já nos tecnólogos, né, a gente vê um aumento no número muito expressivo de matriculados e um aumento muito maior dos concluintes. O que isso quer dizer para a gente entender? Seguinte, o aluno da licenciatura, ele entra, inicia o seu curso, né, de formação, seja pedagogia, licenciatura em geografia, licenciatura em matemática, enfim. Só que ele forma, nós temos um percentual menor de conclusão do que nos cursos tecnológicos. Ou seja, o aluno que entra no curso tecnológico tende a se formar, a concluir a sua graduação percentualmente maior do que o aluno que ingressa na licenciatura. Vejam, né? E o que a gente observa na licenciatura é uma perda, né, um percentual menor, reduzido, de formado, né, se a gente for comparar 2010 e 2024, esse recorte, né? 2010 e 2024 a gente tem uma redução, sim, de concluintes na licenciatura em relação. Só que vejam, o número absoluto de concluintes na licenciatura ainda é maior em 2024 do que em 2010, tá? Porque aqui é um parâmetro comparativo de 2 anos e não um número absoluto, certo?
Evidência 3, né, ainda falando um pouco sobre essa questão da conclusão. O que a gente tem, pessoal? A conclusão em relação à formação. Então a gente observa que as licenciaturas elas tinham uma capacidade de conclusão muito maior do que elas têm na atualidade. Então lá em 2010 se formavam em torno de 17,2%, certo? Quando a gente observa o contexto geral, a gente vê uma redução de todos, né, percentualmente. Só que as licenciaturas, a perda em relação aos concluintes, ela é menor. Ou seja, a gente tem aí uma queda de em torno de 5% percentual, enquanto os tecnólogos têm uma perda aí aproximada de 3,5, né, pontos percentuais, e o bacharelado em torno de 1,7%. Ou seja, a gente tem que fazer uma discussão sobre a ampliação da formação, da permanência desse aluno que está na licenciatura para formar, né, mais professores e ter uma aderência, né, com esses professores. Então, na verdade, o que a gente tem não é uma redução nem em número absoluto. Em número absoluto, nós não temos uma redução de estudantes nos cursos de licenciatura. Tá? Isso é um erro, né, falar. O que a gente tem, na verdade, é um deslocamento estrutural da licenciatura. Ou seja, uma busca, né, proporcionalmente menor em prol de outros cursos. Ou seja, a gente vê uma busca crescente de cursos de tecnologia, enquanto proporcionalmente uma busca menor por curso de licenciatura. Estamos formando menos professores que em 2010? Não, estamos formando mais. Só que há proporcionalmente uma redução. Ou seja, o que a gente tem é um deslocamento estrutural da licenciatura, certo? A gente observa esse deslocamento estrutural da licenciatura a partir de 3 aspectos: o relacional, o estrutural e do fluxo. O relacional é quando a gente olha o sistema inteiro, né? Toda essa dimensão dos mais de 10 milhões de matriculados que nós temos aí em instituições de ensino superior. O estrutural é aquele que a gente não necessariamente consegue observar, né? Mas na estatística, vamos dizer assim, mas que está muito relacionado à qualidade do ensino, né? Então estrutura física, mas também quando a gente fala dos ensinos, né, EAD e agora semipresenciais, de como é modelado, né, esse ensino, e o fluxo, que é a questão maior, talvez um dos maiores problemas, que está dentro do processo de conclusão, né, de o aluno conseguir seguir todas as etapas, né? Então a gente tem esse deslocamento estrutural. Quando a gente observa esse contexto do DEL, a gente observa a partir de algumas lentes teóricas, né? Quando a gente fala da formação docente, a gente está falando lá principalmente de Paulo Freire e Saviani, que vão nos ajudar a compreender o papel do professor e a formação do professor. Também a gente tem que entender o contexto de que maneira que esse professor está se formando, né? Então o Mésaros vai nos ajudar a explicar essa questão de que professor a gente está formando, para quem a gente está formando e como será a formação no decorrer, né, da formação intelectual desse professor até chegar na sala de aula. E nós temos outros que vão nos ajudar a compreender a questão da massificação da educação. Então, o professor apenas como uma ferramenta de trabalho, não um agente de transformação da realidade, um agente de transformação do espaço educativo, no sentido realmente de contribuir, né, com a transformação social, né, da educação, principalmente dos estudantes, no qual ele vai lidar cotidianamente. Então aqui nós temos um aparato teórico que vai nos ajudar a compreender alguns desses nuances, né, principalmente no quesito permanência e depois na formação, quando esse professor se forma no trabalho cotidiano dele, né, a própria questão também da qualidade, de que maneira que esse professor está sendo formado, enfim, que não é tanto o foco aqui do que a gente está debatendo, mas é importante ter claro esses procedimentos metodológicos, a gente entender um pouco esse deslocamento estrutural da licenciatura.
Por quê? Porque a partir do momento que o estudante que está lá na sala de aula, no ensino fundamental, no ensino médio, não reconhece o professor como uma profissão, né, adequada, digna de um professor com conhecimento técnico, científico, um agente de transformação, ele também não vai buscar aquela formação, né? Então, o próprio profissional que está dentro da sala de aula vai estar contribuindo, né, para a formação de novos professores no futuro próximo. E daí, quando a gente fala, então, o que a gente entende em relação a esse processo, né, de deslocamento estrutural? Primeiro, a questão do acesso. Depois eu vou falar aqui da questão normativa e legal, do que mudou nos últimos anos, mas a gente tem que ter uma facilitação, né, um meio mais fácil de fazer com que seja universalizado o ensino superior e as licenciaturas dentro desse mote. Então a gente teve, claro, uma grande expansão do ensino superior no Brasil, tanto público como privado. Isso contribuiu com o contexto geral de acesso ao ensino superior no Brasil. Mas e as licenciaturas? Como elas estão nesse contexto, né? E daí nós viemos para o segundo ponto, que é a permanência. A gente está aumentando a entrada desses estudantes no ensino superior e incluindo nas licenciaturas. Mas de que maneira a gente garante que esse estudante que está lá, seja no bacharelado, no tecnólogo ou na licenciatura, garanta a sua conclusão? Os tecnólogos, normalmente, eles têm, né, isso é uma das questões de atratividade, um prazo de formação menor, né? Enquanto a licenciatura tende a ter um prazo de formação maior. De que maneira que a gente vai fazer com que esse estudante da licenciatura consiga concluir a sua formação? Isso é uma questão de reflexão e de construção social, né? Como que a sociedade, como que o Estado, né, e principalmente políticas públicas que consigam fazer com que a gente forme professores, garantam a permanência dele no ensino, né, até a conclusão e do seu sonhado aí, diploma, né? Outra questão é o curricular. Então, como que a gente integra o currículo da universidade, da formação do licenciando, para a realidade prática do cotidiano escolar? Né? Que políticas públicas que a gente pode pensar em relação a isso? Então, o currículo é fundamental para que o professor não fique só lá na teoria, dentro da faculdade, na universidade, e não consiga vislumbrar como que ele vai aplicar tudo aquilo que ele está construindo para a sala de aula dele, né? Então, o currículo é essencial, pensar um currículo de uma maneira que estruture aqueles conhecimentos alinhados ao cotidiano da escola de maneira pragmática, né? Que o aluno consiga realmente utilizar. E daí, talvez, né, um dos que seja mais debatido dentre todos, que é a valorização docente. Como que você vai fazer captação de novos professores, né, entrar nas licenciaturas, se aquele estudante, né, que está saindo, egresso do terceiro ano de ensino médio, ou jovens e adultos e até idosos que querem seguir a carreira docente, quando eles se deparam com a realidade salarial, não vislumbram uma carreira realmente atrativa. Então a valorização ela é essencial, né, para que a gente consiga atrair novos profissionais cada vez mais capacitados, né, para as licenciaturas, né, para lecionar. Então esses 4 eixos aqui a gente tem que refletir muito. E alguns desses eixos eles estão ligados diretamente ao sistema normativo e legal, né? Então, primeira coisa, quando a gente vai falar da educação e da formação de professores, é a LDB. Mas eu nem vou aprofundar porque a gente tem outros itens aqui centrais para a gente entender daqueles pontos que a gente estava falando anteriormente. E um deles é que proporcionou a expansão, e daí a gente está falando aqui da primeira coluna da formação, que proporcionou uma grande expansão no ensino superior, que foi tanto a criação da Universidade Aberta do Brasil, que contribuiu muito para a formação docente, né? Muitos, talvez, que estão aqui ou estão cursando a Universidade Aberta do Brasil, ou já cursaram, né? Ou conhecem, ou já participaram de algum modo. Ela foi essencial e continua sendo essencial na formação de novos profissionais, principalmente nas áreas mais remotas do Brasil, né? Onde não tem tanta oferta do ensino superior, principalmente na formação de professores. Isso lá já em 2006. E um outro marco, e daí aqui a gente pode falar de uma ligação entre duas leis, que foi o Decreto 9057 de 2017, que facilitou, né, a abertura
de novos cursos superiores, e isso afetou muito, né, as licenciaturas, no sentido de que não necessariamente a universidade física, né, o espaço físico da universidade precisa estar em todas as cidades no qual é ofertado o curso, né, porque até então a avaliação em loco do MEC, né, dos avaliadores, ela se dava naquela universidade, e aquela universidade então detinha, né, a matrícula dos estudantes. Desde 2017, da 9057, se desvinculou essa necessidade, fazendo com que o polo pudesse ofertar o curso, não necessariamente a universidade, a matriz em si, né, lá o local físico. Isso fez com que também houvesse uma explosão de cursos de licenciaturas no Brasil. Isso aumentou muito, né, não só as licenciaturas, mas também os tecnólogos e os bacharéis, o acesso ao ensino superior no Brasil. Então, essa lei ela é um marco, né, a partir de 2017, todos os números mostram um aumento expressivo, né, no número de matriculados em ensino superior. E mais recentemente a gente teve o decreto 12456 de 2025, que daí vai reformular, né, algumas questões, principalmente das licenciaturas, em relação à carga horária, principalmente dos estágios, né? Mas nem vou entrar no mérito dessa lei nesse momento. Outras leis também de formação de professores que são essenciais é o próprio PNE, né? Que Plano Nacional de Educação, que está em processo de reformulação, e a portaria, né, do Conselho Nacional de Educação 4/2024. Isso aqui a gente está falando de formação docente. Só que um outro ponto importante, como nós estávamos falando, é a questão da permanência. E daí nós temos alguns marcos fundamentais para entender essa permanência. Uma delas é a questão do piso nacional do magistério, porque vejam, aqui a gente está falando muito da questão da matrícula e do concluinte, mas nem todos os professores também que concluem, né, todos os licenciados vão atuar em sala de aula. Então, para além da formação docente, tem que pensar como fazer com que esse formado vá para a sala de aula, né, lecionar aí nas fileiras, né, e contribuir com a educação brasileira. Então, uma das leis que foi fundamental, né, uma lei super importante para o Brasil, foi o Piso Nacional do Magistério, lá em 2008, né, que determinou um piso mínimo para todos os professores no Brasil. Isso, né, foi uma discussão fundamental, né, para garantir a captação de novos estudantes para a licenciatura, né, porque você cria um piso e a partir desse piso uma remuneração mais digna ao professor, e também atrai, né, professores que já eram formados e não atuavam em sala de aula. E para conseguir garantir, né, todo o financiamento, toda essa estrutura da educação, a gente tem o Fundeb, né, que é o Fundo Nacional da Educação Básica. Um outro programa muito importante que está sendo discutido, inclusive, agora no Congresso Nacional, para ele se tornar uma política de Estado, que é o PIBID, né, que é o Programa de Iniciação à Docência. Atualmente ele é mantido, né, e financiado pela CAPES por uma resolução, e ele é um programa importante porque ele consegue conectar o estudante e a universidade à realidade docente no cotidiano. Então, o que é o PIBID? É como fazer o estudante, né, sair da sala de aula e vivenciar a prática docente, né? O último edital da CAPES previu um período de 2 anos, então 24 meses o estudante vai estar acompanhando uma escola, né, junto com um coordenador da universidade e um professor supervisor na escola. Então isso é uma política de permanência, porque o estudante recebe uma bolsa e ao mesmo tempo ele vai construindo a sua prática docente já ao longo do seu processo de formação, né, o que é fundamental, né, para qualquer professor aí que está em processo de formação. Inclusive por isso, né, que é obrigatório o estágio supervisionado. Lembrando que o PIBID não é o estágio supervisionado, porque mesmo o aluno que faz o PIBID não é dispensado do seu estágio obrigatório, né? Então o PIBID é uma complementação à formação docente desse estudante da universidade. Outras duas legislações que são mais recentes, né, de 2025, que também são legislações que prevêem tanto a permanência do professor que já está em sala de aula,
como a permanência de licenciandos, né? Então a gente tem o programa do Mais Professores e, mais recentemente, o pé de meia das licenciaturas, né? Ou seja, a gente tem aí um processo de novas legislações, né, que vem contribuir para a permanência de professores em sala de aula e para a permanência também, que é o caso do pé de meia das licenciaturas, do estudante concluir. Então é muito provável que nos próximos anos, quando a gente olhar aquele gráfico, né, daqui um novo ciclo, daqui uma década, a partir de 2025, lá em 2035, é muito provável que a gente veja ali um índice de conclusão maior do que a gente está vendo hoje, né, porque o pé de meia ele já funciona no ensino médio, e a gente já observa, né, os índices do censo escolar já mostraram no último ano aí uma permanência maior e uma diminuição da evasão. Então, se seguir a lógica do pé de meia do ensino médio, muito provável que a gente tenha uma continuidade também desses alunos da licenciatura. Como eu falei, né, quando a gente fala do deslocamento estrutural da licenciatura, aqui a intenção não é falar por área, né? Aqui a gente está falando da formação de professores gerais. Também o objetivo não é fazer um comparativo, né, entre presencial, EAD, híbrido, ou público e privado, e também não é estratificar por perfil. Porque a gente está falando de formação de professores de maneira geral para desconstruir uma concepção do senso comum de que só outros cursos que estão ganhando e que a geografia está perdendo. Então, a gente tem que entender alguns quesitos. Primeiro, por que o tecnólogo ganha tanto espaço? Ele ganha tanto espaço principalmente pelo tempo de formação e segundo, porque a gente teve recentemente, né, na história, um avanço dos institutos federais no Brasil, né, que inicialmente eram cursos, né, se a gente for resgatar um histórico, alguns eram escolas agrícolas, outros eram escolas de artífice, né, institutos de tecnologia, que foram federalizados e que transcenderam apenas os cursos técnicos. Então passaram a ofertar aos institutos federais uma série de cursos tecnológicos. Então a gente também teve uma abertura muito grande, né, nas instituições públicas, nos institutos federais, de oferta de tecnólogos que até então era reduzida. A própria iniciativa privada também visando, né, um mercado surgindo, novos cursos muito atrativos e a rápida conclusão para o estudante, essa oferta de cursos tecnólogos, né? Então, o que a gente está debatendo aqui é uma formação geral. Uma outra questão interessante, se for pegar os números só da pedagogia, hoje é o curso com maior número de matriculados na série histórica. Então, como que a gente vai falar hoje que nós não estamos formando professores? Não, nós estamos formando cada vez mais professores. Agora, qual que é as discussões que a gente pode fazer? Quais áreas do conhecimento nós estamos formando? Pedagogia, a gente sabe que tem um aumento significativo na formação de professores. Mas e matemática, física, química? Será que nós estamos formando professores suficientes? Aí sim, daí nós vamos para um outro debate, que não é o objetivo dessa palestra hoje, mas fica aberto, né, para quem quiser abrir esse debate. Outra questão, oferta. O EAD foi fundamental, né, para a ampliação desses números. Agora, com a nova regulação, como que nós ficaremos na oferta no ensino superior? Teremos uma redução? Teremos uma ampliação? As licenciaturas, né, vão sofrer mais. Então, será que nós teremos uma redução, daí sim, de professores? Então, isso a gente tem que fazer uma reflexão, né? Então, a gente está vendo, né, uma série de novas normativas, tanto de permanência, né, de professores, de permanência aos licenciandos, mas também a gente está vendo aí, né, uma preocupação com a qualidade do ensino e, com isso, né, normas mais rígidas para a oferta de cursos de licenciatura. Então, em síntese, né, o que basicamente a gente consegue compreender? Primeiro, não existe um desaparecimento de professores. Quando a gente fala de maneira genérica, a gente não pode falar que a gente tem uma redução do número
de professores, né, não necessariamente de professores, mas de formados em licenciatura. Se a gente considerar professor só quem atua em sala de aula, né, então uma redução de licenciados. Então não existe esse desaparecimento, a gente está vendo um aumento gradual, né, no número de matrículas nas licenciaturas. Né? Então há um crescimento no número absoluto. Agora, esse crescimento absoluto vai refletir em todas as áreas? Não necessariamente, mas não é o nosso tema aqui. Esse crescimento absoluto é igual aos bacharéis e tecnólogos? Não. Né? Não. Mas a gente não pode afirmar, é errado afirmar, que não há um aumento no número de pessoas que buscam licenciatura. Né? Outra questão, quando a gente vai pensar na carreira docente, né, quando a pessoa pensa em fazer a licenciatura, não é só por vocação, ela pensa numa carreira que ela vai seguir ao longo da sua trajetória de vida. Então, a gente tem que pensar nessa reconfiguração do sistema, que ela é baseada desde o acesso, de como ele vai ingressar, na qualidade, na integração curricular e na valorização profissional. E esse congresso ele é muito importante nesse sentido, né, da gente pensar, né, dentro do grupo de profissionais, de professores que estão, né, cursando a pedagogia, profissionais que já são formados, pensar na profissão docente. Né? Lembrando que o pedagogo também ele não atua, né? A gente está falando muito aqui da formação de licenciaturas, mas o pedagogo ele não atua só na sala de aula, ele pode atuar como orientador, supervisor, afins. Né? Então a gente, quando está pensando na escolha da carreira, aquele estudante egresso, principalmente do terceiro ano, ou pessoas, né, que já têm uma profissão e querem trocar, de repente vir para a licenciatura, ela vai pensar na carreira dela também. Né? Então não é só a vocação, não é só gostar, é também a questão da permanência desse profissional atuando na educação. Então a gente tem que pensar na qualidade e na valorização docente. Então o que a gente conversa aqui hoje é pensar na DEL, né, Deslocamento Estrutural das Licenciaturas, como uma chave mesmo para entender esse processo. De que a gente, ao mesmo tempo que não tem uma redução em número absoluto de ingressantes, a gente tem um aumento de pessoas entrando, mas não um aumento proporcional comparado a tecnólogos e bacharéis. E ao mesmo tempo a gente observa uma redução significativa na conclusão de licenciandos, então que largam no meio do curso. Então a gente tem que ler essa crise da licenciatura como um fenômeno estrutural. E o que a gente pode fazer quanto a isso? Acho que esse congresso está muito ligado a essa discussão, né? A questão do ensino à distância como um facilitador do ensino, né? Mas ao mesmo tempo pensar em medidas de garantia de qualidade desse ensino, seja presencial, semipresencial, para fazer com que realmente a gente forme professores plenamente capacitados e que vão compreender o seu papel, sua função social, né, e lutar pela garantia e qualidade da educação no Brasil. Né? Basicamente isso. Porque a partir do momento que a gente entende essa estrutura, esse deslocamento estrutural da licenciatura, a gente entende a importância, né, de lutar pela melhoria contínua da educação e da valorização profissional do professor. Né? Porque nós, professores, né, profissionais de educação de maneira geral, somos o espelho para aqueles estudantes que estão no cotidiano ali. Né? Então, a partir do momento que ele vê o professor valorizado, né, o professor vocacionado ali, provavelmente ele vai buscar também a profissão docente. Né? Então, nós também somos muito esse espelho. Então, como eu falei ao longo, né, da palestra, usei, né, toda a base teórica, mas eu quero destacar que todos os dados demonstrados aqui são dados consolidados, né, de um instituto respeitadíssimo no Brasil, que é o INEP, e foram tabulados a partir, né, do Censo da Educação Superior desse último período de 2010 a 2024. Os dados de 2025 ainda não foram consolidados no sistema, né, então por isso que não foram trazidos. Então, esse é todo o referencial teórico, né, que a gente trabalhou aqui.
Eu me disponho a qualquer momento dar mais esclarecimentos, debater, né? É super importante, eu acho, esse congresso, esse momento. E daí eu estou disponível, podem me chamar ali no e-mail, proftiagoduarte@gmail.com. Podem me chamar ali que a gente pode debater, tirar dúvidas, né? O que ficou aí sem problema nenhum, tá? Estou disponível a todos e todas. Reforçando que o congresso, né, ele é organizado pelo Instituto, e o Instituto, junto com a editora Prova, a revista e os eventos organizados pela Provador. Então, primeiro agradecer a oportunidade, o convite, né, da palestra. Como eu falei, estou disponível para qualquer pessoa interessada em continuar esse debate. Né, se precisar de referencial teórico, né, como que chegou aos resultados, onde que coleta os resultados, tudo isso pode me chamar tranquilamente aí, que a gente vai estar discutindo. E quem não se inscreveu ainda pode confirmar a presença, né, só escanear e se inscrever, que além dessa palestra, as outras palestras também vão estar disponíveis, e a gente vai estar fazendo aí um grande congresso, debatendo, né, a pedagogia, a prática docente online, né, para a gente estar aí fazendo um debate cada vez mais profundo e de qualidade dentro desse contexto da educação brasileira. Fechou? Muito obrigado, pessoal. E chegamos ao final de mais uma atividade no primeiro APRODOC. Em nome do Instituto Aprovador e de toda a comissão organizadora, agradecemos imensamente ao palestrante pela disponibilidade, pela contribuição e pelo compartilhamento de conhecimentos com todos os participantes. Agradecemos também a você, participante, que esteve conosco nessa atividade, pois a sua presença ela é muito importante para poder fortalecer esse espaço de informação, de troca e de valorização da educação. Convidamos vocês a acompanharem as demais atividades da programação do primeiro Congresso Nacional de Pedagogia e Docência online, acessando a área do participante pela plataforma do evento, Eventtree. E antes de finalizar, quero fazer um convite especial. Compartilhe esse momento nas suas redes sociais, poste nos stories ou no feed, marque o perfil oficial do evento, @prodoc.evento e também @Instituto Aprovador. Será uma alegria acompanhar a participação de vocês e repostar esse momento em nossos canais oficiais. Muito obrigada pela presença, pela participação e até a próxima atividade.